Olá, vamos lá, meu oitavo ano. Hoje, esta semana, a aula vai ser de revisão aí do conteúdo dado, belezinha? Esse conteúdo seria dado o quê? A questão da América, né? Aí do continente americano, da regionalização do continente americano e também dos órgãos internacionais, desde os órgãos internacionais mundiais como dos órgãos internacionais regionais. Fechado? Então vamos lá, partiu! Beleza? Vamos lá? Então você tem aí, né, como eu falei, de uma miscigenação étnica, que seria os europeus com os indígenas, né, que afinal de contas, antes dos europeus chegarem aqui, né, aí nós tínhamos aí a questão dos indígenas, né, que viviam já nesses territórios. Também sabemos que alguns povos, né, se destacaram aí por sua estrutura social, né, tanto na questão social quanto política e econômica, que é o caso dos maias, né, dos astecas e dos incas, né? Esses povos dominavam um determinado conhecimento de arquitetura, de matemática, medicina, astronomia, né? E além da fundição do ouro e prata, que veio a interessar muito aos nossos colonizadores, né? Sabemos também, né, que as terras que hoje correspondem ao nosso país, né, nós tínhamos aí como grupos, né, estruturados, não eram os maias, nem os incas, nem os astecas, e sim os tupis guaranis e até mesmo os geis, certo? Bem, nessa questão aí desses grupos nativos, né, onde hoje nós temos a terra Brasil, né, habitavam aí cerca de 1.400 povos antes da chegada dos europeus, tá? E aí, ao entrar em contato com esses colonizadores, né, os nativos das terras também sofreram dominação, que culminou numa escravidão e no extermínio, né? Aí você tem aí, hoje o Brasil tem pouco mais de 800 mil indígenas, sabemos disso, né? E eles passam sérios problemas aí. Também, né? Dentro das características dos países da América Latina, nós temos um predomínio aí do clima tropical e uma faixa também do clima subtropical e temperado, ok, gente? Aqui na faixa do extremo sul da Argentina e do Chile, né? Que no próximo módulo vamos ver aqui os conflitos territoriais, não hoje, que é aula de revisão, tá legal, gente? Então vamos lá. E as organizações mundiais, né? Vocês devem estar lembrados, né, que já trabalhamos isso aí com uma aula de revisão, né? As primeiras organizações mundiais, né? Elas tiveram suas origens justamente através das necessidades que o mundo atravessava, né? E aí, principalmente aí durante o século XIX. Essas organizações eram restritas a uma cooperação no domínio administrativo, né, onde não se tinha uma definição elaborada por nenhuma norma internacional, né? Também são instituições criadas por países de destaques, ou seja, países centrais, países soberanos, né, que são regidas por tratados, que buscam, através da cooperação, a melhoria aí das condições econômicas, políticas e sociais, né, aí de todos os países membros. Sabemos também que estabelecem políticas de cooperação técnica e científica, né, normas de parâmetros comuns entre eles. Temos como as principais organizações aí internacionais, em destaque aqui na imagem, o que, gente? A ONU, né? Tão falada no mundo inteiro, a ONU. Esse símbolo aqui é conhecido por todo mundo, né? Ela foi fundada em 1945. Sabemos que é a maior organização internacional do mundo. Tem como principal objetivo, né, a manutenção da paz, respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. Temos outras, né, organizações também, que é o caso da Organização dos Estados Americanos. Opa, afinal de contas, eu estou falando sobre as Américas, né? Já a Organização dos Estados Americanos foi fundada 3 anos depois, ou seja, em 1948, conta com a participação de 35 nações do continente, né, no caso do continente americano. E qual é o objetivo principal no caso da OEA?
seria a integração econômica, a segurança, que no caso aí está a questão do tráfico de drogas, né, do tráfico de armas, do terrorismo, o combate à corrupção, tá? O fortalecimento da democracia no continente. Esses são os problemas que o continente americano atravessa. Temos também uma outra organização mundial, a OMC, que também é sempre mencionada nos telejornais. Essa já é mais recente, foi fundada em 1994, conta com a participação também de 149 países membros. Qual é o propósito dela? Atuar na fiscalização, na regulamentação do comércio mundial, além aí de gerenciar as relações, os acordos comerciais. Temos também a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que foi fundada em 1960, né? Ela tem como meta principal o desenvolvimento econômico e manutenção da estabilidade financeira entre os países. E a OMS, que hoje, né, constantemente está aí na mídia falando sobre os problemas da pandemia no mundo, né? Também foi fundada em 1948, junto com a organização, no mesmo ano da Organização dos Estados Americanos, tá? E o objetivo, acho que todo mundo sabe qual que é da OMS, né, gente? Seria aí a questão das políticas públicas voltadas aí para a questão de saúde a nível mundial. Eu acho que a OMS está bem, né, fresquinha aí na memória de vocês. Temos também a Organização Internacional do Trabalho, e essa daí, gente, caraca, ela vê a questão da relação trabalhista, né? Essa questão aí dos trabalhos escravos, dos trabalhos subhumanos, que ocorrem no mundo inteiro, e principalmente nos países da América Latina, né? Nos países periféricos. Bem, outras organizações também apresentamos, o FMI, que foi criado em 1945, aí o objetivo, né, seria a questão da manutenção da estabilidade financeira e monetária no mundo, a questão do aumento do nível de emprego, a diminuição da pobreza, esse é o propósito do Fundo Monetário. E tantas outras organizações. Este ano, vocês estão vendo algumas das organizações. No nono ano, oxa vida, vai chover mais organizações ainda na vida de vocês, tá? Então, a globalização, ela gerou aí, gente, uma integração geoeconômica, tá? Onde, né, tem como missão estabelecer aí um ordenamento das relações internacionais de poder e de influência política, né? Onde ela vai regulamentar aí normas que busca, no caso, atender alguns objetivos, entre outras funções. No caso, nós falamos sobre a OMS, a questão do controle da pandemia, né? Buscar alguma saída até que venha a vacina, a questão da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, fazer com que haja uma concorrência leal, né, entre os países periféricos e centrais. E isso aí é o propósito aí dessas organizações, tá? Então, o tipo de organização, ela está mais associada justamente à questão aí de como é que eu vou dizer, vão administrar as questões políticas, sociais e econômicas de cada parte do mundo. Então, essas organizações, elas possuem base territorial própria, tá? E a sede, ela depende de que estado soberano. Então, cada uma vai ter um estado soberano aí que vai constituir a instalação física dessas organizações internacionais, tá? O ato do Estado, ele cede uma parte, né, do seu território para ali ficar aquela instalação da sede, é tido como um acordo da sede. Então, por isso aí. Então, você tem, né, a questão também dessas organizações de questões importantes, como facilitando determinada propriedade governamental ou de acordos governamentais. É esse o propósito aí que elas têm, tá? Quando eu falo, né, sobre, vamos dizer, organizações,
é um assunto muito, como é que eu vou dizer, relevante, porque possui uma importância do cenário internacional. Então, elas vão postular, vão colocar regras que vão prescrever aí conjunto de valores, né, que está sendo partilhado no mundo inteiro. Então, eu tenho, né, ainda, né, diversos fóruns de debates que vêm justamente possibilitar a circulação de novas ideias e valores aí de interesse. Esse é o propósito. Então, eles representam um mecanismo importante, essas organizações internacionais, elas nada mais, nada menos, elas têm como papel representar, né, aí, mecanismos de difusões, de concepções, né, onde possam contribuir para a ampliação das relações internacionais dentro do mundo, que seja de forma harmoniosa. Esse é o propósito. E aí, quando eu falo em questões econômicas, e ainda focando, né, na questão do continente americano, apesar de eu ter colocado um mapa aqui para vocês de diversas organizações internacionais, tanto é que pouco tempo atrás eu disse a vocês que ano que vem vocês vão ter o conhecimento de mais órgãos internacionais. Por enquanto, este ano, vocês estão focando aqui nos órgãos internacionais, né, justamente do continente americano. E aí você tem aí os blocos econômicos, né, que no caso compreende a formação dos mercados regionais entre os países, que tem como propósito, né, integrar a economia dos países membros através da livre circulação de mercadorias ou da redução de impostos, né? Qual é o propósito, né? Fazer com que essa prática comercial ela possa ajudar esse país a se desenvolver economicamente e, como consequência, socialmente. Então, observe que após o término da Guerra Fria, que vocês, né, já estudaram aí o fator da Guerra Fria, essa prática ela se intensifica, né? E aí os blocos econômicos, né, passaram então a ter uma importância global, mas ao mesmo tempo encontrando aí com uns contratempos, né? Seriam umas oposições à globalização. Aí nós temos, né? Vamos falar aqui do continente americano, o NAFTA, tá? Todo mundo deve estar lembrado, né? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, não pode esquecer disso, é integrado pelos Estados Unidos, Canadá e México, tá, gente? Foi criado em 1993, onde ele fez frente à União Europeia, beleza? Não pode esquecer disso. E qual é a organização? Se dá através do livre comércio, só isso, tá, gente? Aí nós temos o Mercosul, ok? Aí todo também, né, foi criado em 93 e envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Temos ainda alguns países como membros associados, aí eu posso, países mesmo da América do Sul, tá? Como Peru, a Bolívia, são países associados. Eles são classificados, né, esses blocos econômicos como zona de livre comércio, né? E mercado comum e União Econômica e Monetária. Cada um tem uma fase de desenvolvimento, tá? Por exemplo, na zona de livre comércio, que é o caso do NAFTA, e no caso do Mercosul é a União Aduaneira, você tem a redução ou a extinção de tarifas, né? Que seriam os impostos. E não se inclui aí outros elementos, deixando bem claro, na zona de livre comércio não se tem moeda única, não se tem livre circulação de pessoas. Na União Aduaneira, tá? Também tem a questão da tarifa externa comum, tá? Que é a questão aí da extensão, né, incrementada. Adotam as mesmas tarifas de exportações e importações, isso aí. E também tem a livre circulação de pessoas. Tanto é que nós podemos ir para o Paraguai, para o Uruguai e para a Argentina, lindo, leve e solto, ok? Bem, e dentro do mercado comum, gente, tá? Que é a União Europeia. Tanto é que eu falei que o NAFTA ele surgiu para fazer frente à União Europeia. E aí eu não posso deixar de falar da União Europeia. E o mais interessante,
é justamente um dos blocos econômicos mais antigos. Ele surgiu até mesmo antes da Segunda Guerra terminar. Ele surgiu com o Benelux. Vocês vão ver detalhadamente ano que vem isso, tá, galera? Que é a questão aí, né, da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que se uniram numa questão de uma união comercial com o propósito de reduzir, né, a questão das tarifas. E hoje, né, a União Europeia, né, adota uma moeda única, tem uma livre circulação, né? E aí você tem também a questão, no caso, circulação de capital e de pessoas, tá, gente? Não posso esquecer desse detalhe. E é o bloco mais bem estruturado dentro do mundo, apesar de estar passando por alguns problemas sociais, divergências entre os seus membros. Mas nada como um bom diálogo, bons acordos para poder solucionar, ok? Essa é a revisão. Qual é o meu propósito de hoje? Eu vou passar exercícios para vocês, onde o professor Carlos, na live, né, na aula, na live, vai tirar as dúvidas de vocês, e vocês nada mais, nada menos, né, poderão lá perguntar ao professor, né, todas as dúvidas que constantemente vocês verem no telejornal, e é isso o nosso propósito, tá legal, gente? Então, façam os exercícios com calma, belezinha? Então, um forte abraço para vocês. Não esquecendo aqui, ó, eu coloquei os exercícios na folha complementar, vai estar lá no Classroom para vocês, tá bom? Beijos e, se Deus quiser, tão logo nos encontraremos. Beijão, tá, gente? Tchau, forte abraço.